Boa tarde, pessoal. E agora nós vamos finalizar essa parte da concordância com a concordância nominal, né? Os outros dois últimos vídeos foram sobre a concordância verbal e a concordância nominal ela é um pouco menor, então a gente vai fazer apenas em um vídeo, tá? Gente, eu tentei pegar o maior número de coisas que geram dúvidas em relação à concordância nominal. Na maioria das vezes, a gente consegue fazer essa concordância pelo conhecimento que nós temos, que a gente adquire. A gente sabe, por exemplo, quando o substantivo está no feminino, artigo e adjetivo, por exemplo, que acompanham esse substantivo, ele concorda, ele varia de acordo com o substantivo. Então, se o substantivo é feminino, os seus determinantes também serão femininos. Se está no plural, vai para o plural. Então, a concordância nominal é a relação de pronomes, artigos, adjetivos e numerais com o seu substantivo. Essa é uma regra geral. E aí está o exemplo: seus medos, suas angústias ficaram no passado. Ou seja, eu tenho como substantivo medo e angústia. Medo é o substantivo masculino no plural, então o pronome que acompanha ele também deve vir no plural e no masculino. E o substantivo angústia está no feminino e no plural, e assim o pronome acompanha ele. Então, essa é a regra geral e vocês sabem disso, né? Como fazer essa concordância. Agora, vamos para algumas regras, pessoal. Lembrando que essa regra geral, pessoal, ela é que predomina, tá? Vou passar algumas coisas aqui para vocês, algumas regras, mas tenham sempre em mente essa regra geral, tanto para nominal quanto para verbal. O adjetivo deve concordar em gênero e número com o substantivo. Isso aí nós vimos agora, né? Substantivo aqui, árvore, substantivo feminino, adjetivo velho e artigo a, concordando com o substantivo. E aqui, lindas flores, o adjetivo concordando com o substantivo. O adjetivo que se refere, aí agora vamos para as coisas um pouco mais complexas, não difíceis, nem um pouco mais diferentes, né? O adjetivo que se refere a mais de um substantivo de gênero ou números diferentes, quando posposto, ou seja, quando o adjetivo estiver pós a mais de um substantivo, poderá concordar no masculino, no plural, ou com o substantivo mais próximo. E aí, gente, fazendo só uma observação, quando nós temos mais de um substantivo, sendo esse um dos substantivos masculino, vai predominar o masculino. Por exemplo, os arreios e as bagagens espalhados no chão. Ou seja, eu tenho um substantivo masculino aqui, que é o arreios, um substantivo feminino, bagagens. Tá até mais próximas, assim, o que é mais usual, pessoal, é usar o adjetivo no masculino para concordar com as duas coisas. Então, o masculino vai prevalecer. Ou então eu posso concordar com o mais próximo. Meninos e meninas levadas, ou seja, levadas está concordando com o substantivo mais próximo, que é meninas. Também pode, tá, gente? Ou eu concordo com os dois, ou eu concordo com o mais próximo. O mais usual é concordar com os dois, mas não significa que isso aqui seja errado, tá? Vamos lá para outra regra. Anteposto aos substantivos, o adjetivo concorda em geral com o mais próximo. Escolheste, mau lugar e hora. Ou seja, quando os substantivos estiverem depois, ou seja, o adjetivo estiver antes, anteposto, normalmente eu concordo com o mais próximo. Se os substantivos forem nomes próprios, gente, sempre vai ficar no plural, tá? Assim, tô falando do adjetivo anteposto, tá? As simpáticas Flávia e Luciana são irmãs. Ou melhor, gente, tanto faz anteposto ou posposto. No caso
nomes próprios, o adjetivo sempre ficará no plural, beleza? Quando vários adjetivos determinam um único substantivo, há duas construções possíveis. Então, eu posso falar, estudava os idiomas, quando eu coloco no plural, né, o substantivo francês e italiano, ou eu posso colocar, estudava o idioma francês, mas aí eu preciso, gente, quando está no singular, aqui no caso do idioma, eu preciso colocar o artigo antes dos substantivos. Entenderam? Então, ou eu concordo lá os idiomas francês e italiano, concordando com os dois, ou eu coloco o idioma francês, ou inglês e o italiano. Vamos para algumas expressões, tá, gente? Coloquei anexo e incluso. Deve concordar em gênero e número com substantivo, porque eles têm valores de adjetivo. Então, ele vai concordar em número e gênero com substantivo. Da mesma forma, gente, que os termos mesmo, próprio, obrigado, apenso, leso e kit. Vamos com exemplos aqui do anexo e incluso. Segue anexo o livro, ou seja, anexo concordando com o livro, seguem anexas as fotografias, anexas concordando com fotografias, vão inclusos os documentos, inclusos concordando com documentos, e vai inclusa a procuração, inclusa concordando com procuração. Pessoal, só uma observação, o termo em anexo, ele não está errado, mas quando eu coloco em anexo, gente, é um advérbio, tá? Então, aí não vai variar, beleza? Aí vai permanecer em anexo. Agora, exemplos aqui, ó. Eu mesma conto tudo, disse Ana. Então, eu tenho uma mulher, então ela tem que falar mesma. O pessoal tem o mesmo, por exemplo, se eu falo, eles contaram isso mesmo. Esse mesmo aí, dando ideia tipo, de realmente, não varia, tá? Esse é advérbio. Só uma observaçãozinha. Elas próprias. Gente, os meus exemplos, a maioria está no feminino, porque no masculino já sabe melhor, né? Então, eu coloquei quase todos no feminino e alguns até no plural, para vocês verem que há essa concordância, essa variação. Então, elas próprias fizeram um vestido. João ajudou a menina e ela disse obrigada. Isso significa o quê? Que mulher sempre vai falar obrigada. A duplicata, o substantivo feminino, está apensa aos autos. Então, a apensa concordando com o substantivo. Aqui se refere, né? Cometer um crime de lesa soberania. Ou seja, lesa concordando com o adjetivo soberania. Ó, o adjetivo lesa concordando com o substantivo soberania. Os alunos estão quites aí, fazendo a concordância com o serviço militar. E aí, gente, são muitas regras, mas são coisas que a gente usa, né, normalmente no dia a dia. Lembrando que isso aqui faz parte da concordância com a regra geral, tá? A questão de concordar com o gênero aí e com o número. Os termos bastante, muito, gente, que são sinônimos, né? Eu tenho duas situações. O bastante, quando tiver a função de adjetivo, ou bastante ou muito, ele vai variar. Quando isso acontece? Quando me dá a ideia de quantidade. Por exemplo, recebemos bastantes encomendas. Recebemos muitas encomendas. Então, me dá a ideia de quantidade. Quando ele tem função de advérbio, pessoal, aí é advérbio de intensidade, tanto bastante quanto muito. Estamos com bastante fome. Estamos com muita fome. Não vai variar, tá, gente? O meio, quando tiver a função de adjetivo, a gente quer a ideia de metade, ele vai variar. Quando não tiver dando ideia de metade, quando tiver a função de advérbio, não vai variar.
tomou meia xícara de café, ou seja, só metade, né, da xícara. Tem lá um copo que você pode encher. Aí você bebe só a metade, aí eu vario. Ela é meio maluca. Tipo, ela é mais ou menos maluca, ou seja, que é advérbio, ok? Aí não varia. O termo menos, eu espero que meus queridos alunos aí saibam, né, que menos é uma palavra que não varia, ou seja, não existe o termo menos de forma alguma. Aí o exemplo, hoje a professora tem menos aulas, então não variou. É proibido, é bom, é necessário, gente? Tem uma particularidade, tá? As expressões é proibido, é bom, é necessário não variam, a não ser que sejam acompanhadas por um determinante que as modifique. Normalmente esse determinante, pessoal, é o artigo a. Então, por exemplo, é proibido entrada. Vocês vão ver que antes do substantivo aqui não tem um artigo. O artigo a. Por isso, proibido permanece no masculino, não varia. Caso eu coloque o artigo a antes de entrada do substantivo, e aí vai variar. É proibida a entrada. Verdura é bom. Se eu coloquei aqui o artigo, pode ser o a, pode ser uma, tá, pessoal? A verdura é boa, ou seja, se eu coloquei o artigo, logo o adjetivo também vai para o feminino, tá? Vai variar. Paciência é necessário, a paciência é necessária. O termo só, gente, o só, ele funciona como adjetivo quando equivale, né, ao termo sozinho, aí ele vai variar, e não varia, claro, né, a gente sabe que advérbio é um termo, é uma palavra, é uma classe que não varia, aí eu não vai ficar invariável. O só da ideia de apenas quando for advérbio. Então, elas ficaram sós, elas ficaram sozinhas. Elas só tinham 10 anos. Elas apenas tinham 10 anos. Então, só fazer substituição. O só de sozinho varia e o só de apenas não varia. Outra regrinha. Substantivo empregado como adjetivo. Então, quando eu tenho algum substantivo que normalmente ele é um adjetivo, não vai variar, tá? Blusa, vinho, né? Que é aquela blusas, vinho, não variam, tá? A mesma coisa, terno, cinza, ternos, cinza. E os particípios, pessoal, eles concordam normalmente com o substantivo, porque eles dão ideia. A gente participa é particípio, mas a gente tem que dar uma ideia dele de como se fosse a função de adjetivo. Iniciado o trabalho, a aula foi iniciada. Então, iniciado, particípio concordando com o substantivo trabalho, e iniciado aqui concordando com o substantivo aula. Quando o particípio, eu nem coloquei o exemplo aqui, né, gente? Quando o particípio integra um tempo composto, só que na voz ativa permanece invariável. Aí eu vou falar um exemplo para vocês, tá, gente? O professor tinha iniciado a aula. Quando eu falo o professor tinha iniciado ou a professora tinha iniciado a aula ou os professores tinham iniciado a aula, como está na voz ativa, vai permanecer invariável, ok? Então, gente, aqui fechamos concordância e o próximo vídeo será sobre regência, ok? Abraços, meninos!